todos. Antes de mais nada, excelentíssimo senador Delcídio do Amaral, muito obrigado. Meu querido Luiz Gonzaga Salomão, a nossa universidade recebeu, nesses 100 anos, a honraria da Câmara Municipal, também da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e agora, na Casa do Povo, na sua Câmara mais alta, a Universidade Federal de Itajubá recebe essa honraria que culmina o nosso período de celebrações. Muito obrigado. O senhor, que é senador e engenheiro Delcídio do Amaral, muitíssimo agradecido. Professor Zucci, o senhor, de certa maneira, é, de fato, sim, um exemplo para todos nós. Um homem que podia estar lá cuidando dos netos, dando milho para os pombos na praça, está aí, trabalhando diariamente, produzindo livros e servindo de exemplo a essa juventude que aí chega. O senhor, que é um legítimo representante de uma época em que tivemos Lindenbaum, tivemos Richard Brandt, tivemos o meu sogro, o professor Rubem Dario Fux, autor do livro Linha de Transmissão. Muito agradecido, professor. O senhor é uma inspiração para todos nós. Professor Fux foi outro também que deu muito subsídio para nós, e um livro adotado em muitas universidades do Brasil. Linhas de Transmissão. Linhas de Transmissão, que está sendo agora editada numa versão póstuma pela Universidade Federal de Uberlândia. Não pela nossa, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas está aí sendo colocado à disposição uma edição revisada desse livro pela Federal de Uberlândia. E, reitor, se o senhor me permite, por gentileza, só que o Afonso Henrique citou aqui, o senhor falou do professor Fux, de linhas de transmissão. Eu tive a oportunidade agora de visitar Belo Monte, e eu fui ver a linha, Luiz Gonzaga que me deu as orientações, eu fui ver essa linha que o Afonso Henriques falou, que nós andamos no chão vendo o traçado dessa linha na década de 80. Quando a gente falava que ia chegar em Manaus, isso é conversa fiada, não vai chegar só em Manaus, vai chegar lá em cima em Boa Vista, e interligar com Guri. Essas torres têm 290 metros de altura. Nós que fazíamos linha, Mário, aquelas torres pequenas passando dentro da mata, né? Agora você olha essas torres, elas estão acima da floresta, uma coisa assim espetacular. As torres de travessia são um verdadeiro espetáculo. Quer dizer, uma tremenda obra de engenharia. Desculpa interrompê-lo, reitor, mas eu não podia, eu esqueci de fazer esse comentário, mas o senhor falou do professor Fux, aí eu me lembrei. Muito obrigado, muito obrigado. Meu caro professor Fredmar Gonçalves Leão, que memória, ainda bem que o senhor está aqui para reavivar a nossa memória, deixar isso registrado, porque nesse momento nós estamos produzindo, não é isso, Paulo Roberto Vilela? Nós estamos produzindo trechos do livro do centenário, que agora no primeiro semestre do próximo ano estaremos com uma noite de autógrafo, em que eu espero recebê-lo em Itajubá, para que nós contemos um pouco da história dessa universidade, que é uma verdadeira saga. E o senhor tem nos mostrado isso com bastante propriedade. Num país tão carente de instituições sólidas e homens notáveis que precisam ser explicitamente colocados à disposição das novas gerações, então, o senhor estar aqui passando esse depoimento, o senhor esteja certo, nós fielmente tentaremos reproduzir esses depoimentos e passar à frente para as novas gerações. Muito obrigado. Nós estamos aqui falando sobre uma instituição centenária. É uma coisa absolutamente impressionante imaginar a saga da nossa instituição. Há 100 anos atrás, um jovem de uma família abastada compromete a riqueza de sua família em prol de algo que é absolutamente nobre, que é o ensino, que é a educação, porque isso muda a gente e muda para melhor. Da ideia, e essas ideias
e isso é a verdadeira força, das ideias que se transformam em atos, dos atos que criam fatos, que mudam as pessoas, que mudam o mundo e mudam para melhor. Quando a gente imagina que o fato de nós estarmos todos aqui reunidos não é em absoluto obra do acaso, é produto do senhor, advogado, agora, há poucos dias atrás, recebeu o título de engenheiro eletricista honoris causa numa sessão do Conselho Universitário da Universidade Federal de Itajubá, é mostrar que verdadeiramente, se nós estamos todos aqui reunidos nesse momento, é graças a essa formidável conjunção de forças, dessas pessoas notáveis que ao longo das gerações foram construindo algo que é inerentemente bom, algo absolutamente positivo, muito maior do que nós. Daqui a muitos e muitos anos, no próximo centenário, quando talvez cada um de nós sejamos uma pálida memória em nossos descendentes, esses senhores estarão presentes, a universidade estará presente. Essa universidade tem mudado a vida das pessoas e continuará mudando para melhor. Mais de 30 mil profissionais do mais alto gabarito têm sido colocados ao longo desses 100 anos a serviço do país, a maioria deles engenheiros. Nós temos hoje 35 cursos. É uma universidade comparativamente pequena. De certa maneira, nos interessa muitíssimo mais a qualidade do que a quantidade. Mas mesmo sendo pequena, ela tem uma densidade de cursos, notadamente na área de tecnologia, em especial engenharia, muito superior a boa parte das instituições universitárias. Teodomiro Santiago, José Rodrigues Seabra, Pedro Mendes, Vidal Dias e os irmãos João e José Braz, caso único, talvez, dizem alguns, professor Rizzi, já falecido, fazia questão de enfatizar, quando a universidade, então uma instituição privada, estava para fechar as portas e ser vendida, despedaçada, desmembrada, esses senhores, Vidal Dias, à frente da Companhia Sul-Mineira de Eletricidade, e os irmãos João e José Braz, descendentes de Venceslau Braz, nosso ex-presidente, à frente da fábrica de tecidos Codorna, eles, movidos pela comunidade, pela população, eles compram a instituição, saneiam financeiramente a instituição e entregam ao poder público. Meus queridos, isso é, em absoluto, algo, infelizmente, muito pouco comum em nosso país, onde, lamentavelmente, a gente observa exemplos em contrário. Foi entregue ao poder público uma instituição saneada. Então, quando nós observamos 100 anos de história, nós observamos essa saga, que tem sido o fato de quem acompanha saber que em variados momentos nós estivemos por um triz para desaparecer. E aconteceram de termos pessoas notáveis que se organizaram e fizeram a diferença. Na época da Segunda Guerra Mundial, professor Herbert Lindenbaum, professor Richard Brand, numa situação, um clima de guerra, na tão amada Serra da Mantiqueira, construíram uma casa de sapê. E os alunos, os amigos, a sociedade praticamente os alimentava. Eles vendiam mel na cidade de Itajubá, no mercado municipal, para poder subsistir. São vidas humanas que foram colocadas à prova e por isso mudaram outras vidas humanas e assim sucessivamente. Nós estamos aqui por causa disso. Ivan, por gentileza. Eu pedi ao Ivan que fizesse uma palhinha bem leve, porque eu quero passar a vocês aquela imagem de que alguém que fala com o coração, alguém que fala não baseado meramente na razão, mas na emoção, de estarmos à frente de uma instituição que é talvez aquilo que vai nos diferenciar de outros países mais ou menos progressistas, que é a fortaleza das nossas instituições.
Na casa máxima da democracia brasileira, nós temos histórias de vidas humanas, nós temos histórias de esforço, de sofrimento, de paixão. Nós que somos amigos e apaixonados por essa instituição centenária que tem mudado vidas e continuará mudando. Que venha o próximo centenário. Muito obrigado a todos.